Ultimamente, muito se tem falado em amor próprio, mas muitas vezes, quando uma pessoa se coloca em primeiro lugar, como prioridade, acaba sendo taxada de egoísta. Onde será que fica essa linha que separa uma coisa da outra? Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui com a gente o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Bem, Elaine. Bom, é uma coisa bem diferente da outra, vamos começar dizendo isso? Acho que diferenciar isso é um pouco difícil, porque os termos, eles não são precisos, né? No nível popular, a gente tem sempre uma terminologia que confunde um pouco as pessoas. Por exemplo, o ego, para nós, na área do psiquismo, do estudo, da psicanálise, da psicologia, ele é muito importante. Ele é um herói, na verdade, porque na psicanálise, por exemplo, o ego é aquele elemento que nos defende de crises, de traumas, de coisas não resolvidas que voltam a surgir, e o ego tem os seus mecanismos de defesa. Então, do modo geral, o ego nos ajuda a ter um equilíbrio na vida. Então, quando a gente fala de egoísmo, e no popular, é realmente aquele sentimento vazio, aquele sentimento em que a pessoa está voltada para si mesma, que não pensa nas outras pessoas, que tem um ar de superioridade. A gente trata mais, tecnicamente falando, como narcisismo. E tem várias vertentes também para falar sobre isso. Mas esse narcisismo é aquela imagem que reflete a história de Narciso, né, no conto grego, que se apaixonou pela sua própria imagem quando a viu no lago, no rio, assim. Ele viu refletido e se apaixonou pela sua própria imagem. E foi condenado a ficar assim até morrer. Quer dizer, uma pessoa que se apaixona por si mesma, que acha que é importante ele mesmo e em detrimento das necessidades da outra pessoa. Então, mesmo que a gente use o termo narciso, ou narcisismo, ou narcísico, ou então egoísta, nesse sentido, tá valendo a mesma coisa. Agora, o que é importante é distinguir, né? Como você falou, o amor próprio é outra coisa. Quando eu me lembro assim, eu também me lembro, mas eu consigo distinguir um pouquinho a criação que eu tive, por exemplo, assim, olha, dá a vez pro outro, divide com o outro, faça com o outro. Eu percebo que hoje em dia, a moçada mais jovem não teve esse tipo de criação. Isso pode ser prejudicial na hora de fazer essa diferenciação? Creio que sim. Eu creio que essa geração mais recente, mais nova, por exemplo, dos meus filhos, né? Eu tenho um filho de 30 anos e outro, o caçula de 24, 23 para 24. É uma geração que está focada mais na relação com as coisas do que com as pessoas. Então, é quase que natural hoje você ver uma criança, por exemplo, de 5, 10 anos, ela está entretida quando ela está num momento de lazer, um momento que não está fazendo trabalho, dever de casa, ela está com um celular na mão, um tablet, um computador. Então, a relação dela é muito mais fria, porque ela se relaciona mais com as coisas. Os meus pais, por exemplo, passavam a infância num sítio, na fazenda, ajudando os pais, normalmente. Ajudando os pais, trabalhando durante o dia, e à noite, às 9 horas, sem televisão, sem rádio, sem celular, etc., eles se sentavam na sala e conversavam. Então, a interação de uma pessoa com outra, as relações fortalecem o respeito. Então, isso é calor. Então, conversar, compartilhar, dizer aquilo que está preocupando, aquilo que está alegrando, enfim, essas são situações que cria esse calor na relação. Então, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não estão se relacionando muito. Há uma maior importância, uma objetivação das coisas do que propriamente das pessoas. Essa criação que nós tivemos de ceder lugar para o outro, fazer pelo outro, pode de alguma forma prejudicar quando a gente lida com o nosso amor próprio? Com certeza, porque não é só uma questão de educação, né? Você fala, nossa, a pessoa mal educada não oferece o seu lugar para outra pessoa. Como eu falei, ele parte dessa frieza da relação com as coisas e menos relação com pessoas. Parece que dá um peso na consciência, né? Nossa, mas eu não levantei para fulano sentar. Nossa, eu não sou uma pessoa do bem, né? Então, aí mesmo que eu esteja com a perna quebrada, por exemplo. Interessante, né? Porque isso aí já remete a outros sentimentos. Sentimento de culpa, de cobrança e tudo mais. Eu creio que para nós termos um equilíbrio nesse sentido,
A gente tem que entender o que é o amor próprio, né? Como você falou, a diferença entre amor próprio e egoísta. A pessoa que não dá o lugar para outra pessoa é a mesma pessoa que vai passar na frente dessa se tiver a oportunidade de levar uma vantagem. Então, e a gente vive num mundo extremamente competitivo. Então a gente, como falam, né? Estão puxando o tapete do outro assim 3x4. Porque o que importa é o que eu vou receber, não o que o outro vai receber. Eu preciso levar vantagem. Quando o Gerson, o jogador da seleção brasileira de futebol, lá nos anos 80, ainda nos anos 80, ele fazia propaganda de um cigarro, e o slogan do cigarro era: o importante é levar vantagem em tudo. Uau. E ele ficou estigmatizado por isso. Isso era o slogan do cigarro, ele fez a propaganda do cigarro. Então o Gerson adotou a ideia de que é importante você levar vantagem em tudo, certo? E terminar ainda com certo. Então, tão estigmatizado ele ficou que criou-se a lei do Gerson, que é a lei de levar vantagem sobre as outras pessoas. Então essa frieza de não ceder, de não se preocupar, amortece essa ideia. Eu acho que a gente precisa pensar a partir da autoimagem. Sempre que eu tiver uma autoimagem distorcida de mim mesmo, né? Claro, autoimagem é de mim mesmo, mas uma distorcida, eu vou me relacionar erroneamente com outra pessoa. Eu vou ter uma referência diferente da outra pessoa. Já começa errado da gente, né? Começa daqui. Então, assim, a autoimagem é o primeiro princípio. Aliás, até a própria Bíblia, né? Um verso em que Jesus fala assim, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Aí depois ele fala assim, interessante isso: amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, eu só consigo amar outra pessoa se eu me amo. Não aquele amor egóico, egoísta, fechado, narcisista, que eu sou superior, eu preciso, eu me amo, né? A música do como é que chama lá? Do Roger. Eu me amo, não posso viver sem mim. Não é esse amor, é o amor assim de me aceitar. Aceito como eu sou o que sou, tá tudo bem comigo. Se eu consigo me aceitar e ter uma relação boa comigo mesmo, então eu vou conseguir amar a outra pessoa. Qualquer amor externo parte de um amor interno. E existem até linhas aí que dizem, né, que o amor próprio é você se tratar com amor, porque acontece muitas vezes da pessoa tratar o outro com amor, justamente para não ficar com essa culpa. Sim. Mas não se trata com amor, se cobra demais, olha para si e se degrada a todo momento. Essas cobranças vêm de uma insegurança interna. Mais uma vez, a autoimagem. Eu não dou conta disso, eu preciso me antecipar. Então a ansiedade toma conta da pessoa e ela vai continuar forçando a barra para tentar alcançar um objetivo que nem ela mesma sabe por que está tentando. Então muitas vezes a pessoa não sabe exatamente quem ela é. Então se ela não sabe quem é, ela não consegue se localizar ou se colocar no mundo em que ela vive. Uma pessoa insegura. A base dessa falta de amor próprio é a insegurança. Se eu recebo amor desde cedo dos meus pais, do meu entorno, eu consigo ter uma relação boa, afetiva, eu me sinto seguro. Então eu consigo não só me amar, mas consigo amar outra pessoa também. E esse cuidado, esse carinho com a gente é super importante, né? Isso faz parte desse amor próprio. Faz parte. Inclusive a autoimagem, esses são fatores delicados para se falar. Porque a autoimagem, se você tiver um excesso da autoimagem também, você vai começar a ficar totalmente preocupado, idolatrando o seu próprio coração, o seu próprio corpo. A gente vê tanta gente nas academias e você olha o físico da pessoa e fala, mas pra que exagerar assim? Tão exagerado, tão... Entram até em situações, né, de risco de vida. De risco de vida e doenças, enfim, né? Exatamente. Então veja que sempre tem que ter um equilíbrio. Acho que a palavra-chave aqui é equilíbrio. Eu me amo no sentido de aceitação. Aí eu consigo amar e respeitar o outro. Então eu deixo de ser narcisista, só penso em mim mesmo, aquele amor egóico, totalmente voltado para mim mesmo, de superioridade, e passo a abrir mão de mim mesmo em favor do outro. Porque amar, essencialmente, a outra pessoa, amar é você se doar, é soltar-se, desprender-se de si mesmo. Então a pessoa que está totalmente voltada para si, ela não consegue amar de jeito nenhum. Tá certo. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço.